Bom dia com Jesus. Amém. Tinha, não é? Nós vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 5. Aos Efésios, capítulo 5, verso 5. Somente isso. Bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, antecipadamente, antes de ser fornicário, impuro, avarento, você tem que saber que o avarento também não é salvo. Não é salvo. Se não tem herança no reino de Deus, então é porque não é salvo. E nós teríamos outras séries de coisas aí que não implicam no pecado social, assim chamado, né? Que os tais não herdam o reino de Deus. Grande Pai, Deus de misericórdia, infinito é teu amor para conosco. Por isso o Senhor tem nos dado a condição de nos colocarmos aqui mais uma vez, em mais uma manhã, em que podemos aprender, sermos ensinados pelo teu Espírito. E que tenhamos a tua palavra vivificada em nossos corações. Não importa o quanto ela me ofenda, na linguagem do irmão Brenner. Não me importa o quanto ela me ofenda, porque eu mesmo estou todo embaraçado. Não me importa o quanto ela me ofenda, mas contanto que ela seja anunciada como ela é. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar-nos. Essa cartinha aqui, olha, a pessoa pediu para ser respondida no domingo da ceia. Naturalmente não pode vir. E ela implica, eu até não faria questão, quer dizer, eu gostaria de conhecer a irmã pessoalmente, mas pelo prazer de conhecer, não por causa do fato em si, não é? Mas implica em uma palavra, fornicação. Agora, de acordo com a mensagem Perguntas e Respostas, número 9, eu achei até muito oportuna a sua carta. Tem perguntas, tem cartas que contribuem até com o culto e beneficiam a igreja. Domingo passado mesmo, uma irmã foi no escritório com um caderno de anotações, mas não é qualquer pregador que dá conta de fazer aquilo, sobre o estudo de casamento. É de admirar como ela dá conta de fazer aquilo. Aqui é uma pergunta para o irmão Branham, no parágrafo 185, perguntas e respostas. Agora isso está incluso, assunto de casamento. Depois da salvação, o assunto da igreja principal é casamento e divórcio. Deus deu essa mensagem, casamento e divórcio, no Pilar de Fogo, lá em Tucson, lá no Kenny Sabino, né? Porque é um assunto sem fim, enquanto nós estivermos nessa dimensão. Então,
perguntaram para o irmão Breno: irmão Billy, qual é a diferença entre fornicações e adultério? Mateus 19, verso 9. Então o profeta passa a responder dizendo: Jesus disse em Mateus 19, verso 9, qualquer que repudiar sua mulher, a menos que seja por causa de prostituição, e se casar com outra, adultera. A diferença entre fornicação e adultério, a palavra poderia aplicar-se de uma e de outra maneira. Porém, para esclarecer o que ele estava falando aqui, é que, como no caso de uma mulher solteira, ela não pode cometer adultério, porque não tem esposo para que cometa adultério contra ele. Isto é imundície para ela. Ela está pecando contra o seu próprio corpo. Ela tem que confessar aquilo para seu marido antes que eles se casem. Se ela fez isso, se isso aconteceu com ela, ela tem que confessar isso para seu marido antes que eles se casem. Se não, e seu esposo descobre isto mais tarde, ele tem o direito de deixá-la porque ela fez um voto falso. É preciso que todos conheçam a verdade. Por isso que eu estou dizendo, sua cartinha, eu estou respondendo. Você está vendo que está em cima da resposta. A irmã se dispôs até a vir ao escritório, mas Deus te abençoe, não precisa vir. Eu não preciso ler a carta também publicamente. Pois a Bíblia diz, seja pois, ou o ritual diz, seja pois conhecido de vós. Eu tenho escrito isto no meu, que se algum casal tem sido unido de outra maneira que não seja o que a palavra de Deus permite, o matrimônio deles não é lícito. Então, Jesus disse, errais em não conhecerdes as Escrituras. Errais em não conhecerdes as Escrituras. A mensagem. Elas estão aí muitas vezes na estante, aquela pilha de mensagem, mas não está sendo lido há muito tempo. Está lá como uma relíquia, como um ídolo até. Como o católico põe a Santa Maria, o São Vicente, a Santa Abóbora lá na parede. Então, às vezes nós colocamos também a mensagem na estante. Ela vira lá como um ídolo, até empoeirando também como eles, não é? Gosta daquilo, respeita aquilo, e qualquer coisa, olha para aquilo, qualquer aperto. Então, esse conhecimento é que não permitirá que você seja condenado no dia de juízo. Olha, qualquer casamento, se algum casal tem sido unido de outra maneira, que não seja o que a palavra de Deus permite, o matrimônio deles não é lícito, é ilícito. Agora Paulo diz, não é tudo que é lícito, todas as coisas me convêm, nem todas me são lícitas, como nem todas me convêm, né? Não é todas as coisas que são lícitas que me convêm. Então não adianta você estar se casando por si mesma, por si mesmo, não é? Porque tem sido de outra maneira que não seja a palavra de Deus permite. O que qualquer um de nós está sujeito a cometer, principalmente no tempo da ignorância. Então, o matrimônio deles não é lícito. Eu exigirei a responsabilidade do juízo quando os segredos de todos os corações serão revelados. Se algum de vocês sabe de algum impedimento pelo qual essa união não será legal, fale isto agora. Agora, veja só. O certo é quando se anuncia um casamento, dizer assim, se alguém da igreja tem alguma coisa bíblica contra esse casamento, deve dizer, deve se manifestar.
O certo seria isso. Quer dizer, nós saímos de um extremo e devemos ter cuidado para não cairmos no outro. O extremo do legalismo e cairmos no extremo do liberalismo, não é? Isso é que pode acontecer. Então entra o fator caridade, circunstâncias, e tem que ter paciência, e coisa e tal. E como eu estava comentando ontem com um irmão, acaba sempre ficando como eles querem. De todos os jeitos, que os pais têm que dançar conforme os filhos tocam. Não os filhos dançarem conforme os pais tocam. Quer dizer, os instrumentistas do lar, da família, a coisa ficou na frente, né? O carro passou para frente dos bois. São os filhos, são as circunstâncias. E por isso, e por aquilo, e por mais aquilo, e por aquilo outro, então não se pode mais ter o sinal, expor o sinal em casa. Não é certo? Mas, na verdade, o casamento deveria ser encarado de uma forma tão bíblica quanto a salvação. E ele disse, é por causa disso que nós temos tantos divórcios no país. É sabido que esse casamento que começa com a moça beijando o rapaz, né, se agarrando, ele não vai ser abençoado por Deus. Então não deveria nem vir no altar, que já está fora da Bíblia. Ontem um pai de família chegou aí nervoso mesmo, mas nervoso, porque tem um casal de jovens recém-apresentado aqui, que está vivendo aí fora, na presença das moças, de todo mundo, se agarrando dentro do ônibus e tudo quanto é lugar, de forma que nenhum casal casado na mensagem deve fazer. Porque mesmo você sendo casado, você não tem que estar agarrando sua esposa na vista de todo mundo, beijando na boca e agarrando e tudo. Mesmo sendo casado. Agora você tem que saber, filho, que seu casamento é um pavio curto. Ele não vai. Você não precisa nem vir casar aqui no altar. Ele não vai durar nada. Essa mocinha não vai, para começar, não vai nem te respeitar. E você também vai adulterar depois. Você não vai ser um marido fiel. Começa assim. Agora, quando o profeta ia falar dessas coisas, ele dizia, não importa o quanto isso me ofenda, porque eu também tenho família. E ele disse, eu mesmo estou todo embaraçado. E às vezes a gente quer fugir disso. Eu disse para o irmão, eu não posso tratar com as pessoas pessoalmente, isso é problema dos diáconos. O senhor vai na junta e fala com a junta. Se o senhor quiser ser mais caridoso, chama o rapaz, o pai do rapaz, e fala com eles particularmente. O senhor estará sendo mais caridoso. Porque ele está agindo, ele disse que deu a vontade até de dar um murro no rapaz outro dia dentro do ônibus, no irmão. Está demais. Não é qualquer casal do mundo que procede igual esse casal também. Então dizem que algumas moças daqui apenas arrumam um namorado, já está dentro do carro, e de boca colada. Bom, você já tem que saber que você é uma moça fácil. Essa moça que vai dando a boca assim é uma mulher fácil. E ele, por sua vez, já não tem confiança interior nela. Ele gosta da coisa, acha bom, tudo, mas o homem que faz isso, ele não tem confiança naquela mulher interior. Porque a estrutura, isso vem lá do Éden. Não adianta. Ela foi fácil com ele. Então ele pensa inconscientemente que é uma lei que opera, ela será fácil com o outro também. Agora, isso tudo é casamento que não é lícito. Ele disse, pastor, mas como é que o senhor vai fazer esse casamento com a minha filha assistindo isso, esse espetáculo lá fora, depois ela vem aquele anjinho vestido de branco aí? É difícil, a gente fica no canto da parede, principalmente quem, né?
Agora, vocês têm que entender isso, que o irmão Branham, olha, irmã, muito obrigado pela sua carta, não é? Ela está sendo respondida, e você teve essa experiência amarga na sua vida, e quer saber se tem que participar de determinadas coisas para seu marido. Então nós estamos chegando lá, você já viu que ela tem que contar tudo para o seu marido antes de casar. Porque se ele descobre depois, ele tem direito de repudiá-la e casar-se com outra. Tudo que um homem descobre de uma mulher em relação àquilo que afeta a comunhão, a moral dele, lhe dá direito de repudiar a mulher. Agora você diz, e a mulher pode repudiar o homem? Não. Vai ter com Deus, vai ler casamento, divórcio, vai ler a Bíblia, e ver que ele disse, isso é um tipo de Cristo e a igreja. Jesus pode andar até com os macumbeiros, curar até lá no terreiro da macumba. Que quem cura, onde há cura, Jesus está lá. Ele pode andar com quem ele quiser lá, mas a igreja dele não. A igreja dele não. Ele disse, isso é um tipo de Cristo na igreja. Jesus pode fazer maravilhas aonde quer que seja. Agora, aquilo não é esposa dele. Não que ele esteja em fornicação com elas, mas ele está lhes abençoando. Toda a bênção que vem sobre a terra é de Deus. O diabo não tem bênção, ele só tem maldição. Então, essa consciência ela tem que ser autêntica. O dia que nasceu a parteira, primeiro, antigamente, quando os homens eram homens, quem pegava era a parteira, hoje não é mais, não é? Então, ela ouvia, o pai ouvia o grito lá de fora, é homem. Não, nasceu homem. Ou então, é mulher. Nasceu mulher. Há uma diferença biológica muito grande e uma diferença de estrutura e de encargos. De encargos. E há uma diferença biológica que ela é fundamental. Agora, por que tanta gente com semblante caído? Por quê? Por causa disso.
vigilâncias, não é? Ele tem que ser uma atalaia, dia e noite. Agora vamos para sentimento de responsabilidade. Entre os inúmeros e sutis fatores de coesão, para a existência de um relacionamento normal no casamento, deve-se enfatizar o sentido de responsabilidade. Agora, às vezes, olha, presta atenção, que uma criança, dentro de casa, você tem 3, 4, 5 filhos, 1, 2, ou um mesmo, já destaca com maior sentimento de responsabilidade. Ele tem um sentido de responsabilidade. E aquela menininha já começa a tomar conta dos irmãozinhos. E daqui a pouco ela já está com o pezinho esticado lá na beira do fogão, fazendo comida. E ela já incomoda com a roupinha lá no chão, do irmãozinho, coisa e tal, e com a casa suja. E a mãe não tem que estar, Terezinha, varre, Terezinha, faz isso. A mãe apenas vai coordenando, ensinando. Essa menina já nasceu com um sentimento de responsabilidade de dona de casa. Eu creio que aqui nós temos muitas dessas. Não é? Tudo que vai fazer, criteriosa, quer fazer bem feitinho, quer mostrar o quadro, a pintura. Então, você tem que, às vezes que não esteja perfeito, mas descer lá ao estágio dela, porque relativamente aquilo está perfeito. Porque é uma aberração uma mulher casada afogar um frango, né? O marido diz para ela: afoga um frango aí para nós, porque o fulano chegou aí. Eu chego lá na cozinha, a mulher está com o frango dentro do tanque d'água lá, afogando o frango. Né? Você diria: com quem que eu casei, meu Deus? Né? Agora, se falava uma criança isso, você até riria: não, minha filhinha, não é assim não. A gente tem que matar o frango e tal, nós vamos afogar na panela. Você vai aprender como é que faz, o que significa afogar o frango aí, né? Relativamente, quer dizer, aquela menina está demonstrando muito mais sentimento, mais, né? Do que a mulher velha, né? Adulta. Isso aí você amplia. Então, esse sentimento de responsabilidade, que deve estar unido profundamente ao amor. Ai, mas eu amo, e não tem nenhuma responsabilidade para com ela. Ora, o irmão Branham diz assim, que o casamento lá no Velho Testamento, a noiva tirava o véu ao encontrar-se com o noivo e colocava o véu sobre os ombros do noivo. Aquilo significava duas coisas fundamentais para o casamento deles: que ela, desde então, estava sob sua responsabilidade, inteira responsabilidade, viu? E também significava que ela estava inteiramente submissa a ele. Porque o casamento sempre foi assim. Agora não. Mas então era assim. O casamento original era isso, era a moça saindo da responsabilidade, de debaixo da responsabilidade do pai, para a responsabilidade do marido. De debaixo da submissão ao pai, aos pais, para a submissão do marido. Ela não tinha um intervalo de vagar por si mesma, criando a sua própria bolsa, sua própria economia, para ter para onde levar o rapaz depois. A gente fala, às vezes sorri,
Mas está chegando uma época quase que, ao invés da mulher cheirar a roupa do marido antes de lavar, é o marido que vai ter que cheirar a roupa da mulher antes de lavar. Né? Com esse suor, com esse perfume, não é que ela está ganhando o meu pão de cada dia. Infelizmente, essa é a situação da hora. É a condição do tempo. Isso é uma coisa completamente adversa ao casamento, de uma forma original. É por isso que a noiva é pequena. Porque voltar para o princípio, voltar para a igreja primitiva, seria em quê? Somente no batismo e coisa tal, seria em quê voltar? Então elas já têm que preparar o futuro delas, porque não sabe o que vai dar o casamento. Amanhã ele larga ela chupando pirulito, vira a cabeça para o lado de outra, some no mundo. Ele não tem nenhum senso de responsabilidade. Agora, já tem o bendito casamento com separação de bens, não é? O bendito, entre aspas. Porque o que eu resolvi no plenário, nós resolvemos o seguinte: na hora de casar, nós nem olhamos ali se foi com comunhão de bens, se não foi, problemas seus. Problemas seus. A gente só olha o nome que ela recebeu e pronto, né? Porque as circunstâncias são tão grandes, a condição do tempo realmente reflete a arena desse século. É isso que é a fogueira. Agora, assumir responsabilidade seria exatamente isso. Casar-se é uma coesão composta desses 6 principais itens: fidelidade, esse já é o 3. É a atração entre sexo, que é indispensável por causa do fator biológico, nós estudamos. O amor, a fidelidade, a lucidez, a sinceridade, o sentimento de responsabilidade. Agora, veja se isso não enquadra tudo ali na Bíblia Sagrada e em casamento e divórcio. Enquadra perfeitamente. Elas não contentam em ter uma horta em casa, uma hortaliça em casa. Elas têm que ir lá no verdurão comprar. Elas não têm mais aquela dádiva de apanhar ovos no ninho da galinha. De pegar uma fruta que cuidou, que plantou, uma banana, um cacho de banana que está lá no fundo do quintal. Não tem mais a dádiva dos birros, da renda. Não tem mais a dádiva do bordado em casa, dos biscoitinhos gostosos, do pãozinho de queijo quente, quando o marido chega, fazer um pratinho de entrada enquanto toma banho. Não tem mais essa dádiva porque não há tempo para isso. A condição do tempo não permite. As circunstâncias não estão permitindo. Então, o que você tem que fazer? Tem que, no mínimo, encarar tudo isso aí, esse corre, essa coisa toda, com extrema responsabilidade. Que é custoso. Fazer-se amar por alguém é comprometer-se em nível de responsabilidade para, com este outro, ser a quem amamos e de quem queremos amor. E a responsabilidade não está só em dar vestido. Olha, o irmão Brana encontrou aquele rapaz lá, sentado com a mulherzinha dele no colo, naquela casa de caminhão metálico lá na beira do rio Ohio, e ela o consolando porque ele estava triste porque não pôde dar um vestido para aquela mulher naquele mês. Agora, há mulheres que passam 10 anos, seu marido dá um vestido para ela, irmão.
Afinal de contas, ela veste de que forma? É daqui, é dali, vende meia dúzia de ovos e faz um bordadinho. Tudo bem, está ajudando. É uma ajuda boa, isso agrada a Deus. Ele nunca tem um almoço para ela, só ela que tem um almoço para ele. O profeta disse, ele nunca pode ter, ele nunca pensou em dar um almoço de descanso para ela. Então o sentimento de responsabilidade também não é só dar as coisas. Assume também as satisfações sentimentais, porque existe o fator psicológico que tem que ser alimentado e que nutre a confiança, a coesão. Então, fazer-se amar por alguém é comprometer-se em nível de responsabilidade. Agora, que responsabilidade você vê nessa mocinha, rapaz, que fica dando a boquinha para você no meio da rua aí, dentro do ônibus? E que responsabilidade você vê nesse rapazinho que ainda está fedendo ovo ainda? Me desculpa. Pode ser um grande varão, um grande homem que está arrebentando aí. Isso não afeta, vamos dizer, a repreensão no momento não afeta, pelo contrário, aduba esse grande homem de amanhã que pode ser você. Mas a responsabilidade não é só isso. É uma força de coesão externa. Interna, nem se discute. Porque há uma correspondência interna. Já se casar por um fator interno, não pelo fator externo. Ninguém deve se casar pelo fator externo, se bem que aquilo contribui. Mas pelo fator interno, assim ensinou o profeta. Por indispensáveis e prioritárias que sejam as forças de coesão interna, é também necessário satisfazer a necessidade que o casal tem a estar dentro de estruturas que o ajudem a resistir às forças de destruição que sempre estão bombardeando o lado externo do casamento. A árvore tem uma raiz que corresponde com o seu tamanho, sempre foi assim. E aquilo está oculto, ninguém está vendo, aqui é a parte interna. A parte externa que recebe o bombardeio das ventanias, o sol causticante, às vezes excessivo, e essas coisas todas. A interna está ali para sustentar o edifício. A necessidade de estruturas exteriores, de manutenção, é uma necessidade humana. Se você não tem um sistema de manutenção dessa casa aqui, ela vai virar pura teia de aranha, os móveis vão ficar todos sujos, estragados, cupim vai tomar conta, os insetos, e por fim torna-se inabitável. Existe um sistema de manutenção para todas as coisas na Terra, para todo o sistema físico, e mesmo químico e mesmo psíquico, porque enquanto nós estamos aqui, nós estamos sujeitos a tudo isso, sujeitos, não é? Depois lá não, mas aqui nós estamos na dimensão humana, nós somos uma química. Agora entra aqui as leis civis e religiosas. Tudo isso está dentro do sentimento de responsabilidade. Você quer o casamento de acordo com as leis civis e religiosas, porque isso já é um sentimento de responsabilidade. As leis civis auxiliam diretamente e também indiretamente
agindo no inconsciente para manter os valores entre os quais está incluída a preservação do casamento. E é de parecer universal, todos sociólogos, psicólogos, que o casamento fora, quer dizer, a união do homem com a mulher fora do matrimônio, ele falta sempre o essencial. A religião também funciona como uma instituição estruturante do ser humano, mantendo leis permanentes de coesão do casamento. Agora, para nós aqui, isso seria aquilo que o profeta ensina sobre o assunto. Porque tudo isso aqui nós temos que ter amparo bíblico e na palavra e na experiência também no dia a dia, não é? Então, não seria propriamente a religião. Quer dizer, socialmente falando, tem que falar religião. Mas, de acordo com o casamento de divórcio, seria a revelação. Você não quer ficar nunca sem a pessoa? Você não deseja ficar nunca sem ela? E quando você se sente longe dela, você se sente tão perto dela, que o seu físico, às vezes, os seus sentimentos sofrem por não poderem apalpá-la, tocar nela. E essa é a maior angústia que um homem pode sofrer, uma mulher pode sofrer. Eu vi uma fita uma vez, que um rapaz morreu num acidente, e ele gostava demais da moça. E como que, eu diria, na quinta dimensão, né? Ele ficou acompanhando a moça todo o tempo de sua vida. Onde ela ia, ele estava com ela. E quando algum perigo se aproximava dela, ele fazia tudo, ele ficava angustiante para fazer alguma coisa por ela, mas não podia, porque ele estava fora da matéria, ele não tinha como tocar. Quando ele ia tocando, era nada para ele. Quer dizer, aquilo foi muito bem feito para ilustrar isso aqui. A distância faz isto. Isso é que é a saudade. A saudade aumenta. A saudade, você só tem saudade daquilo que está com você, que está dentro de você. A saudade opera no exterior, nos sentidos, que não podem ser satisfeitos. A visão, ver, abraçar, tocar, conversar. Então isso é que é a saudade. É a saudade daquilo que está em você. Isso é o tipo da igreja e Cristo perfeitamente. Nós um dia vamos apalpá-lo e nós temos saudade dele porque ele está em nós. Se ele não estivesse em nós, nós não teríamos saudades dele. Você não teria saudade daquela mulher, não teria saudade daquele homem. Agora, as pessoas, as coisas, as pessoas podem estarem de uma maneira, cada coisa no seu lugar. Está em você como esposa, está em você como esposa, está em você como pai, como mãe, como amigo, né? Como amiga, isso aí tem seu lugar. Então, para isso existe fé, revelação, mandamentos. Aí você pega Efésios 5, só o Efésios 5, 23 ali em diante já chega, né? E entra também o ritual, marca o dia, né? A religião promulga a valorização do amor como força máxima de coesão das relações conjugais e familiares. É isso que ela faz. O irmão Brand disse, então um juiz aí com a cabeça cheia de uísque e um
um reverendo aí, colarinho clerical, caído da graça, faz aquilo. Essa parte aí. Agora depende deles o que vai acontecer, não é? Isso aí atendeu a parte social. Atividades e trabalho compartilhado. Construir juntos uma casa. Isto quer dizer, ela participando, porque não tem como, a menos que seja multimilionário, sei lá, porque até o gosto dela tem que entrar na hora de escolher azulejo, a planta, ela tem que participar. Não é certo? Construir junto uma casa, e ele destacou, uma casa, agora depois, um lar, porque casa não é lar, não é? Uma família, essa família, então, hoje é planejada. O ano que vem eu vou ter um filho. Olha, daqui 3 anos só que eu vou ter um filho. Daqui 5 anos só. Então, tudo bem, planejou, né? É planejado. Une o casal dentro de um fim comum e estabelece um esforço compartilhado. Os dois juntos, criando juntos uma obra que faz parte dos fatores externos dessa coesão, dessa união do casal. De todas as formas, é ela e ele quem está construindo. O trabalho compartilhado cria objetivos comuns. Porque se estamos fazendo a mesma coisa, então o objetivo se torna comum. Se um está plantando trigo, o outro está plantando aveia, o objetivo pode ser comum na alimentação, né? No fim alcançado de alimentar. Mas na lavoura em si, um está para lá, outro está para cá. Mas aqui, então, é compartilhado, formando objetivos comuns. Eles militam juntos como um grupo. E uma família é um grupo unido, homogêneo, misturado, juntos, tem a mesma cor, pensam da mesma forma, discutem entre si e chegam a conclusões sem irritações, sem derramar adrenalina. Porque isso é para o casamento neurótico. Se o seu casamento é neurótico, você não vai chegar a conclusão nenhuma sem um mau tempo. Aí depois que passa, você tem que lembrar do reverendo antigo. Graças a Deus, passou o mau tempo. Né? Aí depois que passa o mau tempo, aí toma um chazinho, então, dá um abracinho e tal, mas tudo que vai fazer tem que tremer, tem que chorar, tem que bater na parede, tem que bater com a cabeça na parede, pum, pum. Para a hora que parar, fica bom. Né? Não pode chegar a conclusões sem impactos. Mas militar juntos, como um grupo, isso faz o casamento ser compartilhado, normal. Compartilhar de uma ideologia comum, religiosa. Não se sabe como que uma pessoa pode pensar em casar-se com a outra que não crê na mensagem, que não é... Que jeito que vão ser criados esses filhos depois? Isso até a política de uma família deve ser a mesma. O fator humanitário, o transcendente, tudo isso leva o casal a ultrapassar suas dificuldades individuais e comuns
de todo o casamento, de todo o relacionamento. Essa coesão. Aí vem os filhos. A mais importante e mais bela criação comum do casal é, evidentemente, o filho. Próprio Deus, ao construir, ao fazer todo esse universo, ele se sentiu só. E por isso, ele teve que tirar dos seus próprios lombos os seus filhos, aos quais ele corrige, aos quais ele protege, aos quais ele sustenta, aos quais ele transporta para o seu próprio nível, porque esse é o dever do Pai. E Deus quer que nós sejamos transportados para o seu próprio nível, porque nenhum pai gostaria de estar em um nível mais elevado que seus filhos. Por isso São Paulo diz que os pais entesouram para os filhos. Muito mais Deus pensou e estabeleceu que seus filhos gozariam do seu reino, como ele próprio, seriam como ele, porque eles estavam em seu lombo. Então esse casal pensa da mesma forma, porque isso é uma deidade menor. É uma deidade menor. Por isso ele é o rei do lar, ela é a rainha do lar. O filho é, na realidade, o cimento, ele cimenta a união do casal. E ele faz com que a vida não se torne simplesmente um encargo de responsabilidades, de cobranças, mas ele faz com que o casal veja nele, veja naquela filha, a sua continuação. O aproveitamento de seu trabalho, de seus esforços durante os anos. E sabe que aquele filho, aquela filha, não vão jogar fora tudo aquilo que foi feito, alcançado com tanto suor, com tanta dificuldade. Pôr no mundo, juntos, um ser humano, não deve ser somente fruto da união de dois corpos, uma satisfação de sexo apenas, mas sim fruto do amor e dois desejos compartilhados de criarem um filho para Deus, de dedicarem esses filhos ao Senhor, formando assim uma família unida, coesa, na fé, no amor e em todos os princípios que acodem a parte espiritual e a parte social da vida humana. Isso é que é família, isso é que é o lar. Criar, educar, dar tarefas mais difíceis, encorajá-los nessas tarefas difíceis, deixá-los experimentar também um pouco de suas dificuldades. Que coisa, hein? Nos dias de hoje requer uma verdadeira comunhão compartilhada, para que eles sintam que sua casa é o melhor ambiente que existe no mundo, para que eles gostem de estar em casa. Que a casa, o lar, não seja simplesmente um lugar de dormir, de comer, mas que seja também um lugar de repouso, descanso dos seus espíritos, um lugar de confiança. Esse é um sonho, né? É um sonho. Dizer, eu sonhei um sonho. Este sonho
sempre foi um sonho que não passou de um sonho e será sempre um sonho. É? Ser responsável por um ser, aceitar a responsabilidade pelo bom e pelo ruim que possa ocorrer na criação do filho. Na realidade, extremamente estruturante da relação conjugal e dinamiza o ajustamento do casal, quer dos denominados normais ou mesmo dos neuróticos. Que então, o pai e a mãe vai criar aquele filho de acordo com aquilo que eles são, né? A família de origem de cada cônjuge é outro fator muito importante. Como é a última, então nós vamos terminar. Recordemos a frase conhecida de Saint-Exupéry: amar-se é olhar juntos na mesma direção. Companheirismo é estar no mesmo barco. Amar-se é estar no mesmo barco, olhando na mesma direção, com o mesmo alvo. É bom fixar isso, né? Bom, amar-se é olhar juntos na mesma direção. É uma unidade de visão. É estar olhando na mesma direção. Agora, como que se pode casar com um rapaz que está vendo 3 pessoas, sendo que você vê só uma? Que está vendo um céu através de um caminho largo? Não tem jeito. Você não vai ter a mesma visão. Na atualidade do casamento falsamente negado pela situação da emancipação e liberdade da mulher, que isso é uma falsa, isso é uma coisa falsa, é preciso ensinar aos jovens noivos e recém-casados quantas coisas há para se olhar na mesma direção que constituem forças de coesão. Por isso, que se diga a esses rapazinhos noivos: vocês não estão amando essas meninas aí dentro do ônibus, aí na porta da igreja, onde quer que seja. Vamos voltar aqui. É preciso ensinar aos jovens noivos e recém-casados quantas coisas há para se olhar na mesma direção, que constituem forças de coesão. Agora, os pais ajudam muito nisso. Ensinar para eles, destacar coisas que eles têm que olhar no mesmo sentido. Começando pelo sistema de criação desses filhos. Porque isso, na verdade, tem que ser planejado. De que maneira nós vamos criar o nosso filho? Olha, aí você já vai ver que ambos têm que olhar na mesma direção. Porque se o pai está olhando para um lado em relação à criação de um filho, e a mãe olhando para o outro, o que o pai faz, a mãe desfaz. O que a mãe faz, o pai desfaz.
Não, não é assim, é assim. Não, não é assim, é assim. Quer dizer, esse menino, essa menina vai ficar neurótica. É aconselhado, inclusive, os pais discutirem particularmente cada problema de seus filhos particularmente, no quarto. Mas esse pai, essa mãe, que lança deficiências do filho na presença dos outros irmãos dele, os outros irmãos passam a humilhá-lo também. E lança no rosto dela mensagem negativa, pessimista. Gente, é uma família neurótica. Aí é onde tem que entrar a graça e você nadar e passar por cima de tudo isso, e enfrentar tudo isso e dizer, bom, já que eu não tenho essas regras, não gosto dessas coisas, que eu deveria gozar, minha vida é essa mesmo, então eu vou nadar, 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 enquanto Deus me der força, até chegar na glória. Pronto. Dessa forma mesmo, por quê? Com o pai eu não posso contar, com a mãe eu não posso contar. Dentro desse aspecto. Então o que eu vou fazer? Vou me agarrar a essa velha Bíblia, vou me agarrar a essas mensagens, e vou ser aquilo que Jesus pode fazer de mim, porque os meus pais não puderam fazer, não puderam contribuir. Ou então fazer o seguinte, porque sempre eles contribuem com alguma coisa. Eu pego isso com esse pouco com o qual eles contribuíram e associo ao fato, à realidade que existe, mesmo eu não tendo recebido, mas se elas existem, então eu faço de conta, eu recebo por minha conta própria. Essa parte fica terminada. Agora vem, se Deus permitir, ajustamentos no casamento, a parte 2, que vai entrar a incompatibilidade física e psíquica, que é um fator muito tremendo. Aí entra a falta de diálogo também, a agressividade e afã de domínio, só quer dominar, não é? As ilusões e ideias falsas que se criam e que, uma vez não obtidas, não alcançadas, causam frustrações. Então, fica essa parte, se Deus permitir, próximo domingo, não é? Amém? Vamos, dia 7. Fica assim.